Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática financeira. Hoje trazemos aí para vocês um tema muito importante relacionado a uma questão fundamental que está subjacente em toda a matemática financeira. Qual é a relação entre o dinheiro e o tempo? E quais outros elementos estão envolvidos? Vamos ver também a diferença, né? Sistema de juros simples e sistema de juros compostos. Vamos então descobrir juntos? Vamos lá. Então, o tema da nossa aula, juros simples versus juros compostos, e vamos ver a questão fundamental da matemática financeira que está subjacente a todos os assuntos. Vamos ver? Então, aqui eu trago um problema inicialmente, né? Uma questão bem básica, mas é para trazer à tona a questão da relação entre o dinheiro e o tempo, né? O que é melhor? Receber R$ 100 hoje ou daqui a 6 meses? Com certeza, todo mundo já sabe, né? Mesmo que não saiba justificar em detalhes ou justificando usando a matemática financeira, todo mundo vai concluir que é melhor receber hoje. Então, justamente por causa dessa questão, né, entre o dinheiro e o tempo. O que acontece com o passar do tempo com o seu dinheiro, né? R$ 1 hoje, quanto ele valerá amanhã, depois de amanhã, ou no futuro, daqui 90 dias, um ano? Qual a diferença entre R$ 1 hoje e R$ 1 no futuro? Então, por que essa questão ela é tão importante, né? Essa questão, ela traz alguns elementos, né? Como, por exemplo, aqui destacados para vocês nessa pirâmide, né? Elementos que surgem justamente no passar do tempo, né? Elementos que podem trazer aí a diferença entre R$ 1 hoje e R$ 1 daqui a um ano ou daqui a um mês. Então, a inflação, será que quanto o meu dinheiro pode desvalorizar, ou se eu tenho um dinheiro a mais, o que fazer para não ter a desvalorização desse dinheiro entre as questões relacionadas à aplicação, e tem também, dependendo do modelo aí de aplicação, quais riscos que eu vou assumir para não ter essa desvalorização do meu dinheiro, ou até mesmo ter algum ganho no decorrer do tempo. Então, são questões relacionadas aí ao ponto fundamental, né, que está por trás, está subjacente da toda a matemática financeira, que é a relação entre dinheiro e tempo. Então, e quando enunciamos nessa relação entre o dinheiro e tempo, surgem aí os sistemas de juros. Vamos falar da diferença, né, juros simples versus juros compostos. Quando que eu uso juros simples? Ou como ele é aplicado? Vamos responder principalmente essa segunda questão, né? Como os juros simples são aplicados. Então, o que acontece com juros simples? Quando você tem um sistema de juros simples, só o capital ele rende juros. Então, você tem qual característica nesse modelo, né? Os juros eles se mantêm iguais em todo o período. Como que isso funciona se você pegar um exemplo? Vamos ver? Então, temos a seguir, ó, esse primeiro aqui é a definição de alguns conceitos básicos, mas trarei o exemplo a seguir. Então, capital, todo mundo talvez já tenha, né, a sua noção aí, mas vamos trazer aqui a definição para você pensar durante os problemas, né? O valor inicial de uma operação financeira, os juros, vamos deixar aqui definido como o valor pago ou recebido pelo uso antecipado de um capital, e o montante é a soma do capital aos juros. Então, tendo esses três elementos fundamentais, capital, juros e montante, vamos pegar dois exemplos. Nesse exemplo aqui, olha o que nos diz. Nós temos o seguinte enunciado. Então, calcule os juros simples produzidos por um capital de R$ 1.000 a 1% ao mês durante 4 meses. Então, vamos pensar no seguinte. Nós queremos, né, juros simples, o capital, né, que é o valor inicial, a taxa, e temos também o prazo. Pegando esses três elementos, capital, que é o valor inicial, a taxa de juros e o prazo, nós conseguimos estruturar a nossa solução do problema. Então, podemos primeiro trazer uma tabela aqui. Nessa tabela, ela vai ajudar você a perceber a estrutura do juros simples. Você tem um capital de R$ 1.000, ele rende aí 1%, então, ó, 1% de 1.000 no primeiro período, dá R$ 10, 1% de 1.000 novamente, R$ 10, mais uma vez 1% de 1.000 e novamente aqui se repete. Então,
os juros ficam fixos a cada período, porque você não tem aqui os juros sobre juros que aparecerá a seguir nos juros compostos. Então, você tem aqui a soma dos juros deles, você tem os R$ 40. Então, fazer uma tabela assim se torna prático, né, para você pensar nos juros, mas é possível pensar também por meio de uma fórmula. Então, pensando com a fórmula básica do juros simples, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o prazo, você faria apenas um processo multiplicativo pegando essas informações e você também chegaria no mesmo valor para os juros. Então, fazendo aqui a substituição na fórmula que acabamos de ver, capital vezes a taxa vezes o prazo, o capital era de R$ 1.000, a taxa era de 1%, aqui já dividida por 100, 0,01, vezes os 4 períodos, nós temos os juros que achamos lá na tabela, R$ 40. Mas e se esse mesmo problema fosse de juros compostos? O que mudaria? Vamos ver a seguir? Então, temos aqui mais uma vez o mesmo problema, a única diferença é que realmente vamos trabalhar no sistema aí dos juros compostos, né? Então, aqui você tem novamente a taxa igual ao período, né? E você tem o mesmo capital. Aí vamos ver então na sequência como que vai ficar. Então, aqui primeiro com uma tabela, você percebe aqui que você teria, ó, no primeiro período 1.000, você coloca 1% dá 10, aí você tem que ir acumulando montante para ter os juros sobre juros, né? 1.010, então agora o próximo juros você coloca sobre o 1.010, 1% de 1.010 vai dar R$ 10,10, aí você vai acumulando, vai dar R$ 1.020,10, você coloca agora nesse novo valor 1%, e aí você vai acumulando para o que você precisa fazer esse processo de juros sobre juros. No final, nós chegamos aqui nesse montante de R$ 1.040,60. E como lá no juros simples achamos R$ 40 de juros, o acumulativo do montante, né, seria R$ 1.000,40, sem esses centavos. A diferença deu pequena, porque trata-se, né, de poucos, um período baixo, né? E aí você tem uma diferença pequena entre os juros simples e os compostos, né? Então, nesse caso, a diferença deu baixa. E você também pode fazer esse mesmo valor usando a sua HP12C. Vamos dar uma olhada? Vejam aqui como ficaria na HP12C, né? Você poderia trabalhar com mais casas aqui. E aí a gente coloca o F9 para aumentar para 9 casas. Aí você tem aqui R$ 1.000, que era o valor do capital. Você pode colocar como PV. A taxa, que era de 1%, você coloca como I. E você tinha 4 períodos, que era o N. Nós queremos achar o FV, que é o valor futuro, deu 1.040,60, e aqui ficou negativo porque é uma questão de entrada e saída de caixa, que vamos falar mais futuramente. A HP ela classifica todos os valores como entradas ou saídas, dependendo se você já lançou o capital como entrada, o montante será saída e vice-versa. Mas enfim, vocês perceberam que deu o mesmo valor que acabamos de encontrar, que era lá o 1.040,60, né? O mesmo valor que encontramos na tabela, e é possível também fazer por meio de uma fórmula. Então, a fórmula que nós temos para o montante a juros compostos é essa daqui, capital mais a taxa elevada ao período, e fazendo o processo de substituição, você teria aqui o mesmo valor que acabamos de achar na HP, né? Substituindo 1.000, que é o capital, o 1 é da fórmula, a taxa de 1% já dividida por 100 elevado a 4. Aqui, para fazer a potência, aproveite também a função da potência lá na sua HP12C, que é só fazer, né, elevado à quarta, e aí você chega nesse valor da 1.040,60, que é o valor que achamos tanto na tabela, como também achamos anteriormente, já mostrando na HP com as funções específicas financeiras. Então, a qual conclusão chegamos? Né? Vimos uma questão fundamental entre tempo, né, e o dinheiro, e vimos também os dois sistemas de juros, né, os juros simples, onde os juros são calculados com base apenas no capital inicial, não há juros sobre juros, e os juros compostos, que você tem sim aí o juros sobre juros, dando aí a diferença no valor final, no montante, né? E você percebeu que é possível fazer por meio de fórmulas, tabelas, e também temos, no caso dos juros compostos, como fazer lá com as funções específicas da HP12C. Eu agradeço a atenção de todos na aula de hoje, falaremos mais sobre o tema e nos aprofundaremos nas próximas aulas. Um forte abraço a todos e até mais.